Olá pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu colocar aqui, ajeitar vocês um pouquinho aqui. No vídeo de hoje a gente vai falar, eu vou tentar contar para vocês a verdade, é um vídeo muito esperado por algumas pessoas que me perguntam sobre esse momento que a gente viveu, né, eu e o Cassiano, que foram os trigêmeos, tá? Então eu em 2012 engravidei de trigêmeos e eu queria contar um pouquinho pra vocês de tudo isso, de como foi a descoberta e tudo mais. Inclusive eu vou passar o vídeo aí, gente, que a sorte que eu gravei, tá? Nós gravamos, né, a primeira ultrassom, né? Eu falei, vamos gravar, porque a gente não sabe, né, o que vai ser, o que não vai. E por fim, que foi muito bom a gente ter gravado, porque acho que assim é uma das únicas lembranças que a gente tem deles, né? Que são as ultrassom e só. Os ultrassom e algumas roupinhas, algumas coisas que a gente ganhou, mas deles mesmo é só essa gravação. E eu queria que vocês vissem aí, eu vou passar um pouquinho dessa gravação da ecografia, que foi muito legal, e vocês vão conseguir sentir um pouco a emoção que eu e o Cassiano sentimos nesse dia, né? Eu e o Cassiano, logo que a gente começou a namorar, a gente já queria, assim, casar, ter filhos, tudo isso, sabe? Então tava tudo meio programado, né? A gente não ficou esperando muito, tipo, ai, daqui 6 meses eu vou casar, daqui um ano a gente noiva, daqui um ano, sabe? Nada disso. Quando eu dei o primeiro beijo no Cassiano, o Cassiano já falou, eu vou noivar com você no aniversário do meu pai. Na hora eu pensei, falei, esse cara tá louco, entendeu? Esse cara tá de lorota pro meu lado, porque, gente, assim, toda a minha vida, né, e quando eu tava solteira, eu recebi alguns pedidos de casamento, alguns bem insistentes, só que eu sempre desconfiei. Quando a esmola é demais, o santo desconfia. Só que como eu já conheci o Cassiano, eu falava, gente, não é possível, né, esse Cassiano tem algum problema. Mas por fim a coisa foi acontecendo, eu fui ver que não tinha problema nenhum, mas é que assim, a vida ela é assim, quando duas pessoas realmente decidem, existem relacionamentos que não dão certo, né? Eu, por exemplo, eu tive um relacionamento que não deu certo. Eu tive um casamento que não deu certo. Antes do Cassiano, eu já fui casada, né? E fui muito rotulada por isso, né? Porque quando eu me separei, eu fui rotulada de tipo assim, ah, ela já foi casada, ah, ela não sei o quê, sabe? Eu tenho várias histórias com relação a isso. E assim, isso é passado, né? Então, quando duas pessoas realmente decidem estar juntos, quando eu decidi que eu seria do Cassiano, que eu abriria meu coração para ele, aquilo foi verdadeiro, aquilo foi real. E o mesmo aconteceu com ele. Então, assim, na cabeça dele já estava decidido isso há muito tempo. Ele só estava esperando a oportunidade. E ela aconteceu quando a gente resolveu se encontrar, que eu estava solteira, ele também estava, e assim a gente começou um relacionamento. Então, em pouco tempo a gente já estava junto. Aí teve o noivado realmente lá no aniversário do pai dele, né? Falecido seu Jonas, meu sogro, né? E a gente logo em seguida começou a morar junto e quando foi vir, a gente já tava grávido, né? Então, antes da gente casar, gente, eu casei grávida, você acredita? Pois é, casei. Tava grávida já de 5 meses, né? Quando eu casei, eu tava com uma barriga enorme, assim. Então, assim, quando é pra ser, sabe? A coisa dá certo, a coisa acontece. Então, tudo foi naturalmente acontecendo, digamos assim, né? E eu e Cassiano engravidamos de trigêmeos. Então eu vou pôr um pouquinho do vídeo aí pra vocês, para que vocês vejam e sintam um pouquinho como que foi arrumar vocês aqui um pouquinho, que eu tô com o tripé aqui, gente. Eu achei que vocês estavam um pouquinho torto assim. E aí, vocês vão conseguir ver aí no vídeo, sentir um pouco da nossa emoção. E reparem no vídeo, reparem no choro. Eu peguei o celular, eu não consegui passar isso aqui pro celular para gravar, nada. Então eu passei no computador e eu filmei com a câmera aqui no computador, tá? Então talvez a imagem não esteja assim maravilhosa e o som um pouquinho de ruído. Mas vocês vão conseguir escutar o meu choro, a surpresa nossa quando a médica nos contou sobre a gestação. Então assista aí. Agora, né? Bom, então eu vou ter uma surpresa pra vocês. São 2. Tá vendo lá, dentro do útero? Você lembra quando você fazia os exames fora da gestação? Então, o que a gente tem de novidade? Tem que contar, né? Não tem jeito. Uma hora eu ia ter que falar. Olha só, 2 bolsinhas, tá vendo? Ó, uma e outra.
Legal como. A gente tá falando por encanto, mas será que é dois? Na verdade todo mundo dá uma pensadinha, né? Não tem como. Eu falei, não, se for dois, você vai trabalhar. Você faz o quê? Eu trabalho na área de marketing, seguros. Não sei em que fila que vocês entraram, mas eu acho que é melhor eu fazer o outro exame. Eu tô começando a ficar assustada aqui. A gente vai fazer outro exame, porque daí fica mais definida a imagem, tá bom? Bom, gente, vamos lá, vamos por partes. Acontece assim, eu tenho mais surpresa pra vocês. Olha essa surpresa que eu ia falar, é que dentro dessa tem dois. Tá? São três. Meu Deus do céu. 3 bebês. Então, vamos lá. Primeiro bebezinho. Então significa que são 2 univitelínicos, tá? 2 iguaizinhos, idênticos, mesmo sexo, tudo. E o terceiro deles é o irmãozinho, que vai ser diferente, ou igual, né? São tudo igual a vez da vida. Tudo a primeira, né? A primeira é gestação. Fica grávida aqui realmente. Então, já sei gêmeos para fazer uma versão, mas eu tenho gravidez. 15 milímetros também. Por isso que eu tô passando bastante olhos e sombra. Posição hormonal, né? Esse aqui tá numa posição um pouquinho diferente, o terceiro. Isso, a gente vê como se fosse uma fatia, assim, né? Por isso que não vê aquele formatinho lá do feijãozinho. Os batimentos estão bem regulares. A frequência é normal. 167 batimentos por minuto. Segundo. Eu tô fazendo um se eu não tiver da ficha, vai ter 3. 152, olha. Eu posso tentar entender a emoção, mas só quem sente. A gente só tenta entender. E o terceiro. Bom, tá todo mundo ótimo, tá? Mas é uma imagem tridimensional deles, olha que gracinha. Os dois são os dois saquinhos, né? Os dois sacos. Os três, né? Os três. Com os três. Mas ninguém tá bem, né? Parece que aqui. Dois. Três. Os bichinhos. Isso, põe um óculos aí. Tá lá, todo mundo. Bom, parabéns, então. Dá pra provar o nascimento dos bebês para 26 de outubro, tá? Então, quando completam as 40 semanas de gestação. A gente achou que o sozinho fosse Piazinho. É Piazinho. É, lá. É.
Abriu a perninha, olha lá. Piazinho temos. Bingo. Sexo masculino. Tá? Então vamos ver se fica certo. Agora vamos ver se temos duas meninas. Vou fazer as medidas dele. Essas perninhas abertinhas, a gente não resiste, né? Mandar lá no meio. Uma mocinha mesmo. É a menina? Menina. Já sabemos que são duas, então, né? Tem que ser do mesmo sexo. Duas meninas. É os nomes que a gente tinha sem saber. Vocês viram, gente? Pois é. E eu assisti tudo de novo. E assim, eu já até peguei uma caixinha de lenço aqui, porque eu sei que tocar nesse assunto é um assunto que pra mim é inesquecível, é impossível você esquecer, é impossível você falar. E assim, você fala assim, ah, Cláudia, mas você ainda não superou? Eu superei, gente, eu superei, minha vida seguiu, sabe? Isso foi lá em 2012. Só que toda vez que eu toco nesse assunto, é como se eu tivesse com eles aqui, sabe? É como se eu tivesse com eles na minha barriga. É muito louco. Quem é mãe, quem teve bebê, quem é grávida, aí vai saber o que eu tô falando. Então, assim, abri aqui. Quando eu assisti aí com vocês, novamente, eu não coloquei tudo, eu tive que cortar umas partes, porque, né, tinha partes que ela tava medindo, demorava. Mas foi uma emoção tão grande quando ela falou que era gêmeos. E eu sempre tive o sonho de ser mãe de 3 crianças. Desde pequena, desde que eu era pequenininha, eu falava que eu ia ser mãe de 3 crianças. Mal sabia, né? E aí, quando a gente descobriu que era 2, já foi aquela explosão, assim. E eu fiquei, na minha cabeça, eu pensava, meu Deus, como Deus é maravilhoso, porque eu sempre quis ter os 3 filhos, né? Eu não imaginava de uma vez só, porque você ter várias gestações não é fácil, sabe, gente? Hoje eu sei que não é fácil, e eu já achava isso lá atrás também. E aí, a gente ficou muito feliz por ser, quando ela falou que era 3, e eu falei, na minha cabeça, quando ela falou que tava separadinha, eu falei, acho que vai ser um menino e 2 meninas, mas na hora você nem opina muito, eu só pensei. E foi um misto de emoções, porque ao mesmo tempo a gente pensava, eu fiquei bem preocupada, assim, gente, eu confesso que ao mesmo tempo que eu fiquei feliz, eu fiquei preocupada, porque eu falava assim, meu Deus, como é que eu vou sustentar 3 filhos, sabe? Aí quando a gente saiu ali do consultório, eu olhava pra Cassiano, ele olhava pra mim e a gente não acreditava. A gente não acreditava ainda. Eu falava, Cassiano do céu, e agora? O que nós vamos fazer? Eu fiquei muito assustada. Feliz, assustada, é um mix de coisas, assim, eu não sei explicar pra vocês tudo que eu senti, é difícil passar isso pra vocês, sabe? Mas eu acho que felicidade e realização era meu principal sentimento. E a gente saiu dali, olhou um pro outro, assim, e falou, e agora? O que a gente vai fazer? Aí o Cassiano falou assim, ele falou, amor, se Deus deu pra gente, é porque a gente tem condição de arcar com esses 3 filhos, arcar, modo de dizer, né? A gente consegue, a gente vai dar conta desses 3 filhos. Então, se Deus mandou pra gente, é pra gente cuidar desses 3. E é assim que vai ser. E nós vamos fazer o melhor possível pra que dê tudo certo. E aí foi. Aí cheguei no meu trabalho, contei pra todo mundo. Ninguém acreditava, gente. Foi assim, sabe? Como, né? Então, assim, a minha gestação, ela foi natural, tá? Eu fui descobrir depois que minha mãe estava contando. Minha bisavó teve gêmeos. Acho que é isso. Minha bisavó teve gêmeos ou ela teve irmã. Minha bisavó teve irmãs gêmeas, né? Então foi mais ou menos assim. E faleceram aos 14 anos quando pegaram catapora. Você vê que triste. As duas eram 2 meninas. 2 meninas que tiveram catapora e vieram a falecer. Então, assim, é o único caso, né, da família que eu tinha. Cassiano pela parte dele, não sei contar, não vou saber dizer, mas eu acho que não tem também. Eu não sei se por parte da avó materna dele tem alguma coisa assim. Mas fomos contando para todo mundo, né? Então foi uma gestação natural, a gente não fez indução, não fez nada.
Acho que a vontade que a gente tinha, sabe, era tão grande de ser pai e mãe que veio três, né? Eu falava pra ele, a gente tinha uma frase que era assim: o nosso amor é tanto, 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 tanto que precisou de três pra caber, sabe? Era isso que a gente falava. E realmente, né? Cinco, hoje cinco, né? E foi, gente. Então foi uma gestação que foi tudo bem, não tinham problema nenhum as crianças, sabe? Que quando você tá grávida, você faz aquela para ver o negocinho do nariz, para ver se não tem síndrome de Down, depois faz a medição, né, da cabeça, de tudo para ver se tá tudo dentro do que é o normal, né, para um feto, né? E tava tudo normal. E eu fiquei com a barriga enorme. Eu vou achar uma foto. Eu acho que eu tenho essa foto no meu computador, vou colocar aí, vou mostrar. Ó como é que ficou minha barriga dos 6 meses, porque foram 6 meses. Quando eu cheguei em 20 semanas, eu tive. Bom, vamos pôr a foto primeiro, né? Aí pra vocês verem. Vejam a foto. Olha ali, gente. É uma barriga de 9 meses. Uma barriga que tá pronta pra ganhar já, tão grande que é. E aí, assim, quando a gente tava com 20 semanas, que foi logo depois que a gente casou, a gente fez uma viagem pra. A gente foi viajar pra Santos, né? Pra conhecer lá o estádio do Santos. Meu marido e meu sogro, né? Santistas, então a gente foi lá. E aí, na volta desse passeio, a gente parou em Peruíbe. E em Peruíbe nós fomos assaltados, à mão armada. Eu tava tirando foto, né? Cassiano parou na praia, ele falou: vamos fazer umas fotos da sua barriga, porque a gente queria fotografar, filmar, enfim. E a gente tava com uma câmera igualzinha essa aqui, ó. Igualzinha essa daqui, que é uma Canon. A gente comprou uma enguinha, né? Ó, e foi parceladinha, bichinha. A gente comprou com muito sacrifício essa máquina, porque na época o Cassiano ganhava bem menos, né, do que hoje. E a gente tinha essa câmera aqui, gente. E ela é muito boa, sabe? E aí, né, o rapazinho chegou de bicicleta e simplesmente assaltou a gente, falou: passa aí, e ele mirando, ele tremia. E aquele troço pesado, que era pesado, sabe? Ele mirando no peito do Cassiano. Ele falou: me passa a chave e não reage. E nós lá, eu, a mãe dele, a tia dele, a prima dele, tudo lá, tudo mulher lá, né, com as mãos pro alto, e passa o celular, só que a gente não tinha nada, tava tudo dentro do carro. Enfim, vou resumindo a história. Eu levei um susto muito grande, tá? Então, nesse susto, eu acho que eu tive uma certa complicação e eu fiquei com a barriga dura, eu fiquei passando, né, eu fiquei muito nervosa. Aí, por fim, que ele levaram a câmera e depois a gente conseguiu ir embora. Enfim, foi só a câmera mesmo que a gente perdeu e a carteira do Cassiano. E aí, depois disso, teve um belo dia que a gente tava na casa da minha cunhada e, de repente, de noite, eu senti a água estourar. Eu senti estourar, assim, ó, e começar a vazar água, vazar água, vazar água. E eu comecei a gritar, porque eu não sabia o que era aquilo, gente. Eu fiquei desesperada. E aí a gente tentava ver o que era e fui pro hospital. Chegou no hospital, assim, ó, médico é médico, né, gente? E tem uns que eu tô pra te falar. Eu não vou nem falar o nome do médico que me tratou, tá? Não vou falar porque não vem ao caso agora. Mas ele chegou naquele momento no hospital, eu fui parar lá no Hospital Curitiba. Quando eu cheguei lá, o médico falou assim: olha, vamos esperar um pouquinho para ver se as outras bolsas, se você não vai entrar em trabalho de parto, porque senão a gente, né, se fosse um bebê só, a gente já faria um aborto, não sei como é que fala isso, uma intervenção, não sei. Ele falou isso pra mim. Mas a gente vai esperar, porque como tem a outra bolsa, vamos esperar para ver a reação desse. Vocês imaginam o meu mundo naquele momento? Que ele falou que isso podia acontecer. Eu entrei em desespero. Eu falei: meu Deus, deixa eu ficar com eles, né? E eu fiquei em repouso e a minha bolsa ficou rota, gente. Bolsa rota é quando a placenta ali, ela fura, ela rasga, ela rompe, alguma coisa assim, e começa a vazar o líquido amniótico, sabe? E quando vaza esse líquido amniótico, eu tinha que beber, pra vocês terem uma ideia, eu tinha que beber por dia 6 litros de água por dia. Eu comia muito ferro, eu tinha que tomar muita vitamina, tudo pra tentar aguentar o máximo, sabe?
E aí, depois desse dia que eu fiquei lá, por sorte, eu não precisei fazer a intervenção. E eu fui pra casa. E aí, quando eu fui pra casa, eu não podia sair da cama. Eu tive que ficar deitada durante 4 semanas. Eu ficaria mais, né? E assim, tem algumas coisas que acontecem que eu vou dar dica pra você que é mãe de gêmeos, que você tá com a barriga de gêmeos aí, trigêmeos, não importa. Quando você for fazer um exame, eu tava numa situação muito crítica, sabe, gente? Que era a bolsa vazando a todo momento. E quando eu fui fazer, quando eu tinha que fazer os exames, eu tinha que fazer ultrassom direto e, sabe? Por que não via na minha casa, né? Porque hoje em dia até vão, né? Mas eu acho que naquela época nem tinha isso. E aí as pessoas tentavam ver e ficavam maravilhados por ser trigêmeos. Aí a pessoa tentava empurrar a sua barriga e ver e não sei o que. Ai, não tô conseguindo. Deixa eu ver o sexo. Gente, uma falta de humanidade dessas pessoas que trabalham nos consultórios, que ficam curiosos em saber quanto. Gente, o sexo eu já sabia, eu não queria nada disso, era só pra ver se eles estavam bem, respirando, com o coração batendo, era só isso. Então eu sofri alguns abusos com relação a isso, sabe? Da pessoa empurrar minha barriga, chacoalhar minha barriga pra ver se o bebê mexia, sabe? Sendo que já tinha visto o coração, já tinha visto tudo. Enfim, foram algumas coisas que eu passei por isso, então não deixem fazer isso com a sua barriga. E se o médico estiver querendo ver e te empurrar e você falar que tá machucando e que não tá fazendo bem pra você, fale que não tá fazendo bem pra você. E não deixe continuar, sabe? Porque em alguns momentos eu me senti lesada, eu me senti machucada na situação que eu estava. Então, conforme mexia a barriga, aquilo vazava mais, gente. E aí foi. É difícil. Esse vídeo, eu tento fazer coisa, mas é que a gente guarda uns sentimentos assim, sabe? Que, infelizmente, isso ninguém vai tirar do meu coração. É só Deus mesmo, sabe? E ele já me acalmou muito em muita coisa. E aí, né? Um belo dia eu tava lá com a barrigona, começou a me dar uma dor assim, sabe? 11 horas da noite começou a me dar dor. E aí, eu falei pra Cassiano, Cassiano, vamos pro hospital, porque eu não tô legal. Tá muito dura. Eu falei, eu não tô sentindo as crianças, que eles mexiam bastante, sabe? E a gente foi pro hospital. Quando chegou no hospital, faziam 4 semanas que eu tava de cama, gente. Então, de 20 semanas, eu tava com 23 semanas e 6 dias. 23 semanas e 6 dias. E eu tava contando os dias pra chegar no 28. Porque eu sabia que com 28 semanas as chances eram muito maiores. E aí a gente foi pro hospital. Quando chegou no hospital, o médico não foi me ver. O plantonista, quem tava de plantão no hospital que eu fui, viu que eu tava com 2 de dilatação, a enfermeira, e me colocou no quarto, me deu um remédio pra segurar a barriga. Eu não sou médica, mas eu acho, né? Espera só um pouquinho, gente. E aí, gente, eu fiquei lá, né, no quarto, no trabalho de parto, digamos assim. Então, eu não sou médica, mas eu acho que naquele momento tinha que ter sido preparado os pulmões, sabe? Ter que tomado medicação, corticoide, né? Eu acho que é isso que você vai preparando já para preparar para o nascimento. Isso não aconteceu. O médico, eu comecei a ter as dores. 1h da manhã, o Cassiano tinha uma viagem que ele tinha que estar numa reunião em São Paulo. E ele tinha que sair às 4h30 da manhã para pegar um voo para ir daqui para São Paulo na reunião. E eu lembro que de madrugada ainda ele tava lá no meu lado e ele falou assim, eu falei, amor, vai pra tua reunião. Eu falei, me deixa aqui que eu vou, aqui eu me viro. Eu falei, os médicos estão aqui, eu vou ficar bem. E ele olhou pra mim e falou assim, ele falou, eu não vou. Ele falou assim, eu jamais te deixaria. A reunião eu faço outra depois, mas eu não vou te deixar. E ele ficou comigo. Quando deu 8h30 da manhã, trocou o plantão e o outro médico veio. Quando o outro médico veio, gente, ele colocou a mão, ele falou, eu vou precisar fazer o toque, né? Aí fez o toque. Ele nem chegou a fazer o toque direito. Ele só olhou pra mim e falou assim, tira tua roupa agora. A gente precisa ir pra sala de parto agora. Na hora que ele falou isso, o meu mundo,
eu saí do corpo, assim, sabe? O meu mundo caiu. Que eu sabia que a chance era mínima. Ah, mas você não tinha esperança? Eu tinha, sabe? Mas ao mesmo tempo, eu sabia o que ia acontecer. Eu sabia. Era um milagre mesmo, se, né? Tudo corresse muito bem. E aí, nasceu, aí fui pra sala de parto, Cassiano foi comigo, o médico chegou. O meu médico, né? Que foi um especialista que eu fui justamente por lidar com situações trigemelares. Eu saí da minha médica, que eu sempre me cuidou a vida toda, fui para esse médico e sabe, bate aquele arrependimento. E se eu tivesse ficado com a minha médica, e o os si são muitos si, sabe? Então, assim, eu nasceu, né? Aí eu tava deitada, eu lembro que eu tava deitada, aí a moça veio pra dar a hack, sabe? Pra aplicar a hack. Mas, gente, aquela hora, eu não sentia mais nada. Eu não sentia nada, 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 nada. Eu fiquei tão em estado de choque que eu não sentia dor. Não sentia dor. E eu lembro que ela aplicou a hack em mim ou alguma coisa, nossa, sabe? Pra eu não sentir dor. E ela falou assim, ai, moça, você tá com muita dor, né? Eu falei, não tô. Eu falei, eu não tô com dor. Eu falei, não é com isso que eu tô preocupada, eu tô preocupada com outra coisa. E eu fiquei parada, assim. Aí, nasceu primeiro o Leonardo, que foi o que tava ali no encaixe primeiro. Primeiro era ele, depois a Raíssa e depois a Isadora, né? E aí, nasceu ele primeiro. Ele nasceu, não gemeu, não fez nada, ele tava assim, bem molinho, né? E os médicos só me mostrou, né? Ó, Cláudia, esse Leonardo, e correu pra sala de... E eu lembro de ter pedido uma coisa, foi a única coisa que eu falei pro médico pediatra. Eu falei assim, salva meus bebês. Foi a única coisa que eu falei. Aí o meu médico falou assim, como a outra bolsa tá separada, vamos ver se ela não descer, a gente consegue seguir a gestação, né? Se não acontecer, a gente consegue ir até mais adiante para elas crescerem um pouquinho mais. E aí ficamos lá uns 15 minutos assim, deitada, sabe? E eu lembro que nessa hora foi... Eu dou risada agora, né, gente? Mas eu tava assim, ó, parada, olhando para cima. E os meus olhos estavam totalmente parados, né? E aí, eu lembro do Cassiano me chacoalhar. Ele falou, Cláudia. Aí eu falei, o que que foi? Aí ele, nada. Depois eu perguntei, falei, por que que você fez aquilo? Ele achou que eu tava morta, gente. Você acredita? Ele disse que meu olho tava tão parado, tão estático assim pra cima, que ele jurava que eu tava morta. E aí... Porque eu não tava com coisas... É diferente da cesárea que você põe um monte de coisa. Eu tava num parto normal, né, gente? Então você fica ali enfim, e não tem aparelho nenhum. O médico só fica escutando o bebê e bora lá, vamos fazer força, agora empurra. E por fim que a placenta desceu. Quando a placenta desceu, ele falou assim, olha, Cláudia, eu vou ter que retirar as meninas também. Falei, doutor, faz o que tem que ser feito. E aí, né, fiz um pouquinho de força e saiu tão rápido assim, sabe, gente? Porque era muito pequenininho, a cabecinha era desse tamanho, assim, mas era muito pequenininho. Eu nem sei te dizer, tipo aquelas bonequinhas que a Antonella tinha, Chuquinha, que eram umas bonequinhas barrigudinhas, cabeçudinhas, era mais ou menos aquele tamanho, sabe? De tão pequenininho que era. E aí, ele tirou a Raíssa, eu escutei um barulhinho assim, sabe? Ele me mostrou, eu vi os bracinhos mexendo, as perninhas. E depois tirou a Isadora deu um grito, sabe? Foi um grito maior, não foi um miadinho, sabe? A bicha era... E ela nasceu vermelha, bem vermelhinha. A Raíssa nasceu... Você enxergava assim, os ossinhos praticamente, tão transparente, sabe? Porque o que aconteceu com elas? Elas estavam no mesmo lugar, elas estavam fazendo a transfusão feto-fetal, que se chama. Essa transfusão feto-fetal é quando, ó, eu e o meu irmãozinho, né? Ó, eu vou te dar o sangue agora, você se alimenta, aí ele se alimenta. Agora você me dá o sangue, vou pegar o sangue, sabe? Eles sugam, eles repassam, sabe? E aí, quando acontece o nascimento, um tá mais forte e o outro não. Mais forte assim, com mais sangue, né, e tudo. Porque o peso fica igual.
E aí, elas estavam com isso. Então, a Raíssa nasceu bem branquinha, bem clarinha. E já a Isadora nasceu bem vermelhinha, bem vermelhinha. E foram direto pra UTI. E ali eu fiquei. Aí o médico ficou pra tirar a placenta. Eu fiquei ali parada. E eu só pensava, sabe? Eu só pedia pra Deus. Eu falava, Deus, seja o que o Senhor quiser, porque eu sei os riscos, eu sei as complicações, eu já tinha estudado sobre tudo isso, gente, porque a gente quer muito o filho da gente, a gente quer que sobreviva, a gente quer tudo, sabe? Mas a gente quer que eles estejam bem, que eles sabem, que eles sejam saudáveis, que eles, né? A gente sabe dessas complicações e eu sabia de tudo isso, eu já tinha pesquisado horrores, assim. E eu pedia pra Deus que ele fizesse aquilo que tinha que ser feito. Então, eu tava assim, sabe? Estado de choque. Eu fiquei em estado de choque. Eu lembro que eu não tinha reação nenhuma, eu só chorava. Quando eu me vi, eu tava chorando. Quando eu via que a Cassiano tava do meu lado chorando. Aí veio a família, mas, gente, eu tava tão em estado de choque que eu não lembro de ninguém. Eu lembro de algumas pessoas que foram me visitar, mas eu de outras eu já não lembro, você sabe, porque acredita nisso. E foi isso, aí nasceram, aí passado algumas horas eu fui lá na UTI, mal tinha, né? Imagina, eu pari às 9 e pouco. Ó, tá aqui, gente. Tá aqui o horário que eles nasceram. Eu falei que esse assunto, eu lidei pra não falar desse assunto, mas é um assunto muito dolorido, muito dolorido. Leonardo. Aí o Leonardo foi o primeiro a falecer, gente. A causa da morte nasceu com 585 gramas. E aqui a causa da morte é síndrome angústia respiratória, membrana hialina, que eu acho que é a questão do pulmão, né? Eles nasceram, não fala, acho que é 9h46 da manhã. 9h46 da manhã. E aí, o Leonardo, que horas que foi declarada dele? Ele viveu por 3 horas, gente. 3 horas apenas. Faleceu a 1h15. Na minha cabeça era 11 e pouco. 1h15. E aí, sobraram as duas, né? E eu pensava, eu falava, Deus, eu tô aqui, né? Aí, quando foram fazer a transfusão, eu cheguei a pegar no Leonardo, mas ele já tava com o pulmãozinho bem vizinho, assim, sabe, gente? E eu não fotografei, o Cassiano perguntou pra mim, ele falou assim, você quer que tire foto? E eu acho que eu já sabia. Eu falei, não, eu não quero. Eu falei, eu não quero foto, porque eu sei que eu já vou sofrer muito por tudo isso que eu tô passando. E a foto só vai aumentar meu sofrimento. E eu não quis a foto. E não fizemos, não deixei. A única pessoa que chegou a ver eles foi o meu irmão, que entrou sem querer na UTI. Porque eu não queria que ninguém visse. Eu não queria. Aquilo era só meu, sabe? Eu queria estar ali, eu e Cassiano. E o meu irmão acabou vendo, né? Mas tudo bem, é meu irmão. Eu imaginava que minha mãe fosse entrar lá, mas é que lá é muito limitado, sabe? Eles não deixavam assim. E foi bom meu irmão ter visto também, né? Tadinho, eu sei que todo mundo da família queria ter visto. Todo mundo queria ter visto. Mas desculpa família, mas era uma coisa muito minha. E eu não queria que ninguém visse. Aí depois foi a Raíssa, gente. Na hora que eu tava fazendo a transfusão de sangue na Raíssa, isso era de noite, né? Quando foi de noite pra fazer a transfusão nela, eu tava do lado, mexendo com a Isadora. Eu tava com meu dedinho assim na Isadora e eles têm o reflexozinho de fechar a mãozinha, sabe? Aí eu colocava meu dedinho e ela fechava assim. Aí eu peguei na Raíssa e aí depois eu fui ver a Isadora.
Eu não pude ficar muito tempo com a Raíssa porque os médicos falaram, mamãe, precisamos, eram 11 horas da noite, precisamos fazer a transfusão nela. Um copinho, gente, desse tamanho de sangue, eles iam colocar nela. E na hora que começaram a colocar, e começou a ir, tudo bem. De repente eu vi aquela correria, pra lá e pra cá. Eu só olhei pra Cassiano. E eu tava ali com a Isadora, com o dedinho dela. Ela segurando minha mão. Era como se ela falasse assim, mãe, aguenta aí que vai ser forte o negócio hoje. E aí, a Isadora faleceu. Ela tava do meu lado. Eu tava ali do lado dela quando isso aconteceu. Só que eles só vieram me falar depois. Eles não falavam na hora, mas eu sei que foi na hora que eu tava ali. Aí... Cadê? Aí foi a Raíssa. Todos foram síndrome da angústia respiratória do recém-nascido. Eu já volto, gente. Eu vou dar um tempinho só pra me recompor, que eu tô chorando demais. E eu já volto, tá bom? Vamos lá. E aí, chegou a terceira, né? Que foi a Isadora. Eu tava lá, o nosso amigo, o médico pediatra. Ele chamou a gente pra conversar, sabe? Quando ele chamou a gente pra conversar, eu já fiquei assim, sabe? Falando, meu Deus, eu acho que ele vai nos preparar pra alguma coisa, né? Aí... eu falei, eu posso ver, ele tava na UTI, né? Eu falei, eu posso pegar nela, né? Que era a Isadora, a Raíssa, eles, inclusive, então, depois que aconteceu aquilo, gente, eles ligaram no quarto pra mim. Eles, né, eles falam por telefone. Então, ligaram no quarto, falaram, mamãe, a Raíssa acabou de falecer. Né? E você fica ali com o teu momento, tua angústia, tua dor. E no dia seguinte, quando eu fui, eu falei, não, mas, né, tem a Isadora, né, eu pedia, naquele momento eu pedi muito a Deus que me deixasse ela, pelo menos, né. E aí a gente foi ver e o médico começou a falar. E quando eu falei pra ele que eu falei, eu posso pegar nela um pouquinho? E aí eu fui pegar e eu falei, não, eu preciso passar álcool, eu preciso me higienizar, porque tinha todo um procedimento, você põe uma roupa, se higienizava todinha, assim, sabe, é um controle bem grande, assim, né, na UTI. E ele falou, não precisa. Quando ele falou esse não precisa, na hora eu entendi que esse ia ser o último toque que eu faria na minha filha. Aí eu peguei, eu passei a mão na cabecinha dela, eu passei a mão no corpinho dela. Eu me despedi dela, sabe? Eu sabia que ali a coisa tava complicada. Ela não tava com a dificuldade muito grande de respirar. E aí, gente, veio o falecimento da terceira. Então, foi o maior tombo que eu e Cassiano já levamos na vida. Foi esse. Eu posso falar por mim, né? Eu acredito que pra ele também seja. O primeiro, né? A gente passa por tanta coisa na vida, né, gente? E a gente não sabe o sofrimento das pessoas. Às vezes a gente vê e não sabe o que tem por trás. Tem muita coisa por trás. Muita coisa. E aí, dali, né? Faleceu os três. Eu tava no quarto. Cassiano saiu pra almoçar com alguém. Eu não lembro. Com a minha mãe. Não sei, com a mãe dele. Não lembro. E aí, me ligaram no quarto. E eu atendi o telefone. Pela segunda vez, atendi o telefone. Falaram, mamãe, a Isadora não resistiu. E ela faleceu. Aí liguei pra Cassiano e eu falei, volta. Eu precisava tanto de um abraço. Aí o Cassiano voltou, me abraçou. E a gente chorou muito. Muito. Olha, gente, sabe, uma coisa é você... Não é diferente a dor, não sei dizer também. Eu já tive, depois dos trigêmeos, eu tive eu perdi também um bebê, né? E
Mas é uma dor incalculável, assim, sabe? Tem gente que fala assim, ai, mas você nem chegou, né, a conviver, nem nasceu de né? Tem gente que acha que nasceu morto, já nasceu, não nasce, né? É nat morto que fala. Ah, era nat morto, uns papinhos assim, sabe? Não entre em assunto, gente. Quando vocês falarem com alguém que passou por isso, não fale nada, sabe? Não comente nada, porque principalmente quem não entende. E aí vem a situação, né? Tem que fazer isso aqui, ó. Primeiro você tem que registrar. Essa aqui é a certidão de nascimento. Vou mostrar aqui. E primeiro você faz a certidão. E depois você tem que fazer a certidão de óbito. É muito doído. E outra, você tem que enterrar, né? Olha lá. Depois você tem que enterrar. E pra fazer isso, gente, a cabeça da gente, como é que fica? Agora eu quero falar de uma coisa que fez toda a diferença pra mim, pro Cassiano. Eu trabalhava na Porto Seguro. E até hoje eu tenho seguro de vida da Porto Seguro. Eu tenho seguro de vida. Cassiano tem seguro de vida. As crianças têm previdência. E temos também o seguro do carro. Lá com a Porto Seguro. E quando eu trabalhava lá, a gente tinha o seguro de vida nosso. Eu tenho um separado agora. Que inclusive é para seguro, se chama Seguro de Vida Mais Mulher. Que é um seguro de vida que se eu tiver câncer... Eu fiz uma cobertura lá que a partir do momento que eu descobri que eu tenho câncer, eu posso ir lá e retirar esse dinheiro para eu usar da forma que eu quiser. Seja para me tratar, seja para eu viver, seja para eu gastar, não importa. É uma reserva, é um dinheiro que se eu tiver esse tipo de doença, que Deus me livre, que Deus, né, jamais deixe chegar isso na minha vida. Mas eu fiz esse seguro, gente, e eu recomendo, tá? Porque a gente nunca sabe o dia de amanhã, né? E eu tinha o seguro da Porto lá de funcionário. E nesse seguro de vida, ele tinha o auxílio funeral. O auxílio funeral, ele dava uma cobertura de 3 mil reais na época. Era isso? Eu não lembro se era por morte ou era um total. Eu não lembro se era 3 mil ou 5 mil, uma coisa assim. E aí, a partir do momento que aconteceu tudo isso e que, né, as crianças faleceram... o pessoal do meu trabalho entrou em contato com a central e falou, olha, aconteceu, faleceu, precisamos, né? Gente, muito legal, muito legal. E não precisava eles fazer, bastava o Cassiano ligar na central e falar assim, olha, aconteceu isso, a gente tá aqui, um hospital tal, nananá. Não passou horas, gente. Passado poucas horas, a moça, da seguradora lá, falo que é da minha Porto Seguro, né? Porque a Porto Seguro mora no meu coração. E não passou muito tempo, a pessoa chegou lá no hospital. Chegou um rapaz e falou assim, seu Cassiano, não se preocupe. Eu só preciso que você venha comigo para assinar os documentos, mas nós vamos fazer tudo. Eu sei de tudo. Ele é uma pessoa instruída para isso. E, gente, tô para te falar que, olha... Depois o Cassiano me contando a questão, porque assim, tinha que colocar os 3, cada um num caixãozinho, né? É um assunto que é horrível falar, mas a gente tem que falar, faz parte da vida. E tinha que colocar cada um num caixãozinho, eles guardam na geladeira o teu bebê que faleceu, e aí ia juntar os 3, né? Pra fazer o enterro só. E... pensa no negócio de caixão. Bom, vocês devem saber, né? Esse negócio de funerária, eu tô pra te falar. Tem a funerária da vez, tem a funerária no Cio das Plantas, tem não sei o que lá. E pensa nos valores absurdos, gente, um caixão. É muito caro. Eu não lembro quanto a gente pagou na época, mas a gente não desembolsou nada do nosso bolso. Foi tudo pago pela seguradora. Então, essa pessoa que foi lá, foi um anjo que foi naquele momento para nos ajudar, porque a cabeça não funciona, você não sabe o que fazer. Imagina, gente, a gente fica totalmente perdido. E é burocracia. Tem que assinar, tem que retirar, tem que não sei quem levar, tem que pegar autorização, é bem complicado. E esse cara ajudou o Cassiano a fazer tudo. E aí a gente foi, viemos pra cá, e aí o médico, olha só, essa é pras mamães aí, né, que passaram por um problema desse, ou que nunca passaram, mas tem curiosidade de saber. No dia 29 foi a Isadora faleceu, no dia 30 a gente fez o enterro,
E no dia 29, o médico chegou pra mim e falou, e aí, né? Você quer... Eu podia ficar mais um dia no hospital pra me recompor, sabe? Eu falei, eu não quero. Eu falei, eu quero ir embora. Eu falei, eu não tenho nada aqui. Eu quero ir embora. Aí ele veio, mandou uma médica, me deu 2 comprimidos. A menina veio, trouxe 2 comprimidos pra eu tomar, mandou eu tomar, eu tomei. Que era pra eu não dar leite, gente. Porque como foi um parto normal, não foi induzido nem nada, ele ia começar a produzir leite. Né? O corpo processa. E aí a menina veio e enfaixou meu seio. Me enfaixou todinha, assim, ó. Eu fiquei enfaixada e tomei o comprimido pra não dar leite. E eu fui embora. Aí fomos pra casa. Tadinho, o Cassiano toda hora vindo me abraçar e me beijar. Aí a gente... É doido, né, gente? Enfim, é uma psicologia. Quem não quiser assistir, pula esse vídeo, entendeu? Porque esse aqui eu quero passar. E eu não consigo falar sem me emocionar. Não consigo. Então, se quer assistir o que aconteceu, vai ter que assistir comigo chorando. Vai ter que ser assim. E aí a gente foi pro enterro. Quando chegou no enterro lá, nossos filhos estão enterrados na Lapa. Que a gente não tinha nem lugar para enterrar, a gente nunca nem... Imagina, gente, né? Nessa idade a gente ia saber o que o cemitério ficar fazendo, né? Tem gente que tem consórcio de cemitério pra já pensando no dia que acontecer. Não tinha, nunca pensamos nisso. E aí, lá na Lapa, a sogra da minha cunhada tem um terreno lá deles lá que ela doou pra prefeitura fazer o cemitério e ela falou, olha, se vocês quiserem utilizar lá, a gente tem um lugar pra vocês lá, né? Pra vocês colocarem os bebês lá. E a gente aceitou. E foi muito legal da parte deles nos ajudar com relação a isso. Muito obrigada, dona Zélia. Muito obrigada pelo que fez por nós. E faz, né? Porque eles estão lá ainda, né? Tem um prazo, eu sei essas coisas, nem sei muito detalhe, mas eu sei que tem um prazo pra... Enfim. Mas estão lá. Já tem 10 anos. E aí a gente fez o enterro. Na hora do enterro, gente, eu não via ninguém. Eu não enxergava ninguém. Eu só via os caixãozinhos, 3 caixãozinhos brancos assim, sabe? E aí eu só lembro do Cassiano me batendo assim e falando, Cláudia, solta o caixão, o moço precisa colocar lá dentro. Eu tava com a minha mão em cima do caixão. E eu não sei, eu tava, sei lá, eu tava ali, né? Me despedindo de corpo, assim. E o Cassiano falou, Cláudia, se afasta e vem pra cá, que eles precisam fechar ali. E aí colocaram lá os meus anjinhos. Então, gente, não importa a perda que você tenha, sabe? Às vezes até uma gestação de poucos meses. Pra quem é a mãe e o pai, é criado todo um preparo, assim, uma emoção, tudo na gente. E nunca vai ser fácil. Nunca vai ser fácil. Só que eu também aprendi que é mais comum do que se imagina ter perdas, né? Ter abortos espontâneos. E depois que eu tive eles, eu tive 2 abortos. Mas foi bem no comecinho, assim. Mas é doído tanto quanto, né? Só que o fato de você pegar, de você... Enfim, tá ali do lado é diferente. É muito forte, muito forte. E uma das coisas que eu não me perdoo, não é que eu não me perdoo, né? Mas é que eu fico tão chateada de lembrar que eu não peguei eles no colo. Porque eles precisavam cuidar do bebê e eu não peguei eles no colo, sabe? Então, assim, dói. Essa parte me dói muito. Muito. Se eu pudesse voltar atrás e viver tudo de novo e que tivesse que passar por isso, era o colo. Eu queria ter eles no meu colo. E eu não tive. Então, não deixe de ter isso, sabe? Peça. Eu não sabia o que fazer na hora, gente. Eu devia ter pedido, tipo, posso pegar no colo? Posso pôr aqui em mim um pouquinho? Só um pouquinho. Eu não pude. Mas, enfim. Agora eu vou me recompor mais um pouquinho e já volto, tá bom? E aí que, né,
passou-se esse momento e a gente foi retomando a vida, né, gente? Depois de tudo isso, desse mar de emoções, né? Que foi ter os três na nossa vida, mesmo que por pouco tempo. Mas a gente aprendeu tanto, eu e Cassiano, sabe? A gente amadurece, né? Em tudo na vida, seja com as coisas boas, com as coisas não tão boas que acontecem com a gente aprende, sabe? E tinha... O meu sogro, ele falava assim, quando tudo aconteceu, sabe? Meu sogro falava assim: nunca pergunte pra Deus por quê. Não faça essa pergunta. Ele falou assim: pergunte pra quê? Porque Deus tem algum motivo para nos fazer passar por situações para que em outras você saiba lidar melhor, você esteja melhor, você consiga, sabe, passar por aquilo. Que você, né, vai ficar mais forte, alguma coisa assim. E é verdade. Então, assim, nunca pergunte por quê, mas por que comigo? Não pense assim, sabe? Eu não penso assim, nunca pensei. Eu pensava que era pra mim mesmo, era pra eu ter eles ali naquele momento, era pra ter esse, sabe? Era pra eu viver aquilo. Então, eu sou grata a Deus por isso. Sou grata pela família, por tudo, gente. Então, hoje, aí passaram-se os anos, né? Logo em seguida que eu entrei, e eu tive uma complicaçãozinha, sabe? Porque como eles nasceram com 22 semanas, 23 semanas e 6 dias, deu quase 24 semanas, ou foi o inverso, não lembro. Eu só sei que na lei fala que se a gestação é acima de tantos dias, você pode pegar licença maternidade. Porém, como eu não tinha atingido, acho que aquelas 24 semanas ou 23 semanas exatas, eu não teria direito a ficar em casa me recuperando e recebendo. Eu ia ficar sem receber pelo meu trabalho. E aí o Cassiano foi buscar as brechas na lei, porque ele não concordava, né? Porque o jurídico tinha falado que era dessa forma. Só que isso é para quando o bebê nasce sem vida, né? Quando o bebê nasce, a partir do momento que o bebê respirou e o bebê está vivo, ele não é um natimorto, ele é um bebê que nasceu e está vivo, né? Nasceu, respirou, então é diferente. E aí tiveram que reverter, aí, enfim, consegui na época, o auxílio, né? A licença maternidade. Fiquei 4 meses em casa. Ai, Cláudia, mas aí você tá sem o bebê e quis ficar em casa? Gente, é um direito meu, né? De não ir trabalhar. Então, eu queria me recompor, porque eu sabia que as perguntas viriam. Porque acho que o mais difícil de você ter uma perda não é só você ter a perda, é você lidar com as pessoas e responder às pessoas. Essa é uma parte muito difícil também. Então, eu sabia que eu ia ter que passar por isso, né? Aí o Cassiano, na época, se adiantou, já colocou um negócio no Facebook, porque todo mundo sabia que a gente estava grávida de trigêmeos. O Cassiano foi lá e falou: olha, a Cláudia não está bem, então a gente pede que vocês não façam perguntas, não, né, evitem de falar sobre esse assunto com ela, quando falarem com ela, né? Eu não lembro qual foi o texto exatamente, mas era algo mais ou menos assim. E eu fiquei bem quietinha na minha casa, fiquei na minha casa, eu queria ficar lá, sabe? Aí fui desfazendo as coisas, guardando as coisas que era dos bebês, fui encaixotando, fui fazendo tudo isso. E eu passei por esse processo de luto, gente, e você vai ficar triste, você vai chorar, você vai... O luto, ele é necessário na vida de todo mundo. Você tem que passar por esse processo de luto, entendeu? Para você fechar aquele ciclo, né? Você tem que encerrar isso. Então, eu fiquei lá em casa e eu lembro que o Cassiano ficava super preocupado comigo, muito preocupado, porque ele tinha medo, eu não sei, ele tinha medo que eu fizesse alguma coisa contra a minha própria vida, sabe? Não sei. Nunca dei indícios disso, né? Mas, tipo assim, bom, ele sabe que eu tive a depressão lá atrás, né? Acho que ele ficou com medo que eu entrasse em depressão profunda de novo e acontecesse alguma coisa. E ele tava sempre ali no meu pé, né? Então eu almocei, eu lembro que eu almoçava no restaurantezinho que tinha perto da minha casa, pra eu não ter que fazer comida em casa, porque o Cassiano não almoçava em casa, e eu ia pra academia. Então eu passava na academia, gente, eu não tinha vontade nenhuma de fazer nada, mas eu ia pra academia, eu ia lá e fazia uma esteirinha, fazia um coisinha, uma dança, alguma coisa, mas eu fazia, porque eu sabia que aquilo ia me ajudar, né? E eu fiz, enfim. E aí, passado 4 meses, a médica falou: ó, Cláudia, como foi tudo natural, tá tudo bem, não tem nada, seu útero tá perfeito,
pode tentar de novo. Você quer tentar, pode tentar de novo. E aí a gente tentou e não demorou muito, veio o seu Pietrinho, né? E aí veio o seu Pietro, e quando a gente engravidou dele, e aí sabe o que eu pedia, gente? Olha só, né? Pra você ver como as coisas são diferentes. Quando antes da gente descobrir, eu tava muito nervosa para a primeira ultrassom. Inclusive eu achei ela aqui, né? Eu tava assistindo ela agora há pouco. Eu fiquei muito nervosa porque eu falei, meu Deus, e se for 2 bebês de novo? E se for 3? Eu não tava preparada para passar por tudo aquilo de novo, eu te juro. Eu tava bem preocupada, assim, sabe? E aí, quando a gente fez o ultrassom, que a gente viu que era um bebê só, eu fiquei muito feliz. Eu falei, obrigada, Deus. Eu falei, e sabe o que me tranquilizava, gente? Tem gente que fala assim, ai, mas você não pensava que perdeu, e ai, ter outra gestação e ter medo. Não, a gente não tinha medo. Eu confio tanto, eu tenho tanta fé que eu sabia que eu ia ter outro bebê. Eu tinha essa segurança no meu coração que Deus ia me dar um bebezinho e que eu ia ser mãe, entendeu? Mãe eu já era, né? Mas eu digo, eu ia ter aquele filho para criar. Então eu tava muito tranquila com relação a isso. E quando o Pietro nasceu, então o Pietro ele é um bebê arco-íris, gente. E o bebê arco-íris, pesquisem aí, é um bebê assim sentimental, digamos assim, sabe? Todas as preocupações do que era anterior ficam em você e você acaba descarregando no seu bebê. Então é bem complicado. O Pietro, ele é uma criança bem nervosa. Vocês não vê os momentos que ele, às vezes, eu vejo que ele explode, assim, sabe? Então a gente tem que trabalhar isso muito aqui em casa, porque o Pietro, ele é uma criança que ele chora e ele fica nervoso, aí chega a escorrer lágrimas, assim, por causa do nervosismo dele ou de uma chateação de alguma coisa, sabe? Então, é o meu menininho, né? Mas tá aqui, firme e forte, então... Passado, Pietro, um tempo, dali nós falamos, vamos tentar outro bebê, vamos tentar outro bebê. Aí tentamos Antonella. Aí a gente teve uma gestação logo no comecinho que não pegou. Ficou, eu fiz o teste, deu lá que tava grávida, dali um tempo começou, né, a sangrar e eu já tinha, não tava mais com o bebê, aí fiz exame e tudo. Aí passado um tempo, eu acho que foi da Antonella, eu não lembro agora a sequência, né, foi tantas gestações. Que depois da Antonella, aí eu engravidei da Antonella. Eu não sei se depois da Antonella eu tive uma perda ou eu não tive mais, eu tive 2 antes dela. Eu sei que nesses meio tempo, né? E aí depois veio a Antonella. Aí tive a gestação da Antonella, que também foi uma gestação muito tranquila. Foi bem mais tranquila que a do Pietro, porque eu já tava, né, mais equilibrada, mais, sei lá, mais tranquila, né? E depois da Antonella, nós tentamos de novo, mais uma vez. Eu falei, passou um ano, eu falei, Cassiano, bora lá tentar outra. Ele falou, vamos. Cassiano é doido, gente. Cassiano é doido igual eu. E aí, doido por filho, né? E aí, tentamos terceiro. E aí, no terceiro que eu descobri que eu tava com os problemas lá e tive a menopausa precoce, enfim, né? Mas, né, temos 2 filhos saudáveis, inteligentes, maravilhosos. Ai, meu Deus, não vou falar muito porque é meus filhos, né, gente? Filho a gente sempre fala bem. E então essa foi minha experiência de vida com relação às minhas gestações, né, e aos trigêmeos. Então eu peço desculpas pelas essas emoções que eu demonstrei, mas é impossível você falar de um assunto tão forte, que até hoje é forte, né, não é fácil. E eu tô pra te falar que sabe quais momentos que às vezes eu tô em algum lugar e mexe comigo? Quando é o mês o mês de nascimento deles, que é dia 28 de junho, eu faço essa conta nesse dia, é assim, ó, bem na lata, eu sinto aquela coisa, sabe? E quando eu vejo crianças gêmeas na rua, então quando eu vejo, geralmente, eu já vi trigêmeos, mas geralmente é gêmeos, né? Que a gente vê assim, aí eu fico imaginando, naturalmente a gente projeta, né? Como seriam eles hoje. Então eu imagino que o menino ia ser tipo Pietra, assim, cabelo bem pretinho, e as meninas... Eu acho que elas iam ter o cabelo preto, entendeu? A Antonella tem o cabelo loiro porque ela puxou minha mãe, mas eu acho que as menininhas iam ter, a Isadora e a Raíssa ia ter o cabelo preto parecido com o meu, não sei. É como eu imagino, assim. Então, nessas horas bate um pouquinho, assim, sabe? Mas é isso. Então, essa foi a minha experiência, eu tô contando o que aconteceu comigo. Desculpe a emoção colocada nesse vídeo, é um vídeo muito forte, né? Até eu não aconselho
quem tá grávida assistir esse vídeo. No título eu já vou colocar que é a perda dos trigêmeos, que é para saber o que é o assunto, né? Pra pessoa não vir achando que, né, que aqui o vídeo vai ter maravilhas, porque não vai, eu vou contar a minha realidade. E é isso, gente. E aí, esse era o meu vídeo, contar um pouquinho mais da minha história de vida, né? Dos meus 3 anjos que hoje estão aqui na minha lateral. Eu tatuei 3 anjos na minha costela, que são meus 3 anjinhos. E é isso. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo. Fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.